Na última sexta-feira, uma homenagem fez jus a um dos maiores poetas de nossa terra. João Batista Jorge, o Batistinha, filho de São Gotardo, que nos deixou tragicamente em 1983, com apenas 29 anos. Breve existência que ficou registrada em suas obras. 3 livros editados, nós estamos vendo aqui, e um ainda para ser editado. Vivo, ele estaria hoje com 45 anos, em plena força, intelectual e vital. E diante de nossa incapacidade de ressuscitar os mortos, perpetuamos a sua pessoa ao som de um dos seus versos, que é de tão vivo que grita: é preciso dar um tiro na cabeça, pelo menos, de cada estátua. Então é esse grande poeta que nós queremos homenagear agora. E para isso nós vamos convidar o Tarcísio, que foi um colega de infância e de lutas, para fazer a apresentação do poeta. A poesia escrita, ao lado da poesia vivida, foi apenas uma de suas faces. O músico, o jornalista e o prosador são indispensáveis para compor seu retrato. João Batista Jorge Neto tinha um coração de menino, cheio de cômodos e pronto a repartir. Num homem maduro que não se acostumou a aceitar a opressão e a injustiça. Foi um homem de seu tempo e bateu-se contra todas as formas de tirania, como legítimo agitador cultural que foi, armado apenas de seu bem maior, a palavra. Pessoas próximas ao escritor também ajudaram a pensar um retrato seu. Amigos como o arquiteto José Ovídio, Dirce Brasileiro, irmã do escritor, que pintou vários quadros ilustrando poemas de João Batista. Um deles, aliás, doado, naquele dia, à Prefeitura Municipal. Em São Gotardo, o poeta é muito lembrado através da publicação da revista Pacatatu Cotia Não, da qual foi um dos fundadores. O Batista, na verdade, foi quem nos reuniu e falou assim: gente, vamos fazer uma revista cultural em São Gotardo. Porque nós ficávamos nas discussões de mesa de bar, nas nossas reuniões, Todos nós tínhamos coisas escritas, mas nenhum tinha se preocupado em imprimir aquilo, em dar um sentido de luta naquilo, E quando o bar foi lá pelos Andes afora, teve no Peru, na Bolívia, ele voltou carregado de ideias e falou: vamos fazer. E aproveitamos que a gente não concordava com a implantação do PADAP, como ela estava se dando aqui em São Gotardo, que hoje nós sabemos como é que se deu isso, A Cotia, ela chegou e foi logo destruindo o meio ambiente. Ela não respeitou as normas que o IBAMA tinha colocado. Então o Batista viu nisso o início do desequilíbrio ecológico, 23 anos atrás. Viu e falou: olha, se nós não fizer nada, nós já vivemos aqui num tempo de opressão, não se pode falar. Se nós não fizer nada, nós vamos ser cúmplices disso aí. Nós vamos pecar por omissão ou por conivência.
Aí nós começamos a revista e o Batista se sobressaiu, né? Depois ele cruzou o mundo, foi fazer outras coisas e deixou a Pacatatu. Mas na literatura, em São Gotardo, no jornalismo, a presença do bar é ímpar. Túlio, que reminiscências você traz do Batista, da época que ele viveu em Belo Horizonte e que você conviveu com ele lá? O João Batista Jorge, ele foi uma pessoa muito significativa na década de 70 em Belo Horizonte no meio literário. Ele foi, podemos assim dizer, a referência para uma série de escritores e poetas jovens que se iniciaram naquele período. Pela sua maturidade intelectual, pelo seu senso crítico, pela sua aguda percepção da realidade, ele era um líder entre esses jovens literatos. Certo. Você está até me contando aqui que teve até tese sobre os poemas do bar na Universidade Federal de Minas Gerais. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. A obra do bar é uma obra comparada a escritores importantes, que teve um estilo próprio de produção naquele período. E a sua obra ela foi estudada em tese de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, pela mestra Maria Inês, que, estudando a poesia jovem em Belo Horizonte, incluiu nos seus trabalhos um estudo da obra do João Batista Jorge, que por alguns é considerado uma obra comparável à de Paulo Leminski, que é também um outro poeta muito reconhecido. O bar, portanto, ele tem em Belo Horizonte um reconhecimento desse meio literário. Na época do seu desaparecimento, toda a imprensa belo-horizontina publicou textos de escritores importantes sobre o desaparecimento do João Batista. Há um pouco tempo atrás, na época dos 10 anos do seu falecimento, nós tivemos a oportunidade de organizar um ato em Belo Horizonte que contou com mais de 200 pessoas, entre elas muitas que tiveram a influência importante da obra e do pensamento e do estilo literário do João Batista Jorge. João Batista viveu em Uberlândia entre agosto e dezembro de 83. O escritor trabalhou como jornalista, assinando uma coluna sobre economia e desenvolvendo um trabalho sobre cultura. Na verdade, o João viveu muito pouco tempo em Uberlândia, né? E desse nosso relacionamento ficou um filho, que é o grande presente da nossa vida, né? O que ficou dele aí, como uma semente dele, né? No jornalismo, ele revolucionou o jornalismo de Uberlândia, contrariando o coro dominante, desenvolvendo um jornalismo ousado, criativo e que influenciou enormemente a geração de jornalistas posteriores a ele. Ele não se contentava em ficar apenas em uma área, né? Ele abria muito o leque e foi para a área que algumas pessoas temiam, que algumas pessoas não ousavam em Uberlândia mexer, né? Contrariando o coro dos contentes mesmo. Como você vê uma homenagem como essa de hoje aqui para o João Batista? Eu acho que é uma coisa extremamente merecida. Pessoas como ele devem ser sempre lembradas e guardadas como referências para a gente que ainda sonha com um mundo melhor, com um mundo mais justo, com um mundo onde haja justiça social, com um mundo menos medíocre do que a gente vive hoje.